Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Eu quero falar sobre o tema esperança para vencer. Como é que é, pastor? Esperança para vencer. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 10 e 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu vou repetir a última parte desse versículo. Pois quem fez a promessa é fiel. E eu creio tanto nisso. Senhor, que a esperança seja gerada nos corações nessa hora. Que a fé seja ativada. E que nessa noite nós possamos nos encher de Ti. Nos encher da Tua palavra. E possamos enxergar, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós. Que haja no nosso coração esse sentimento. Que haja no nosso coração esta verdade e esta convicção. Por isso, toca-nos com a Tua glória, toca-nos com a Tua presença. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pois bem, estamos vivendo diante de um grande ponto de interrogação no que diz respeito à nossa humanidade. Muitos falam de confinamento, e aí quando a gente pensa em confinamento para conter o vírus que aí está, a gente fica pensando, mas quanto tempo será necessário para o vírus ele deixar de existir? E nós sabemos que ele nunca vai deixar de existir. E que de 1 vai para 2, de 2 vai para 4, de 4 vai para 8. E lá vai, ele não para. Quanto tempo? A gente não sabe. Mas todas estas interrogações acabam por abater o coração de muita gente. Porque as notícias não são animadoras. Há muitas pessoas que nesse momento elas têm palavras de desesperança. Desesperança. E aí, mais do que nunca, eu e você precisamos da ajuda de Deus. Da ajuda de Deus para mantermos uma fé firme. Para levantarmos a nossa esperança e crermos naquilo que Deus prometeu. E é lindo o texto que nós lemos, porque não diz apenas que Deus prometeu, mas diz que Ele é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Não se sabe quem escreveu este livro, esta carta aos Hebreus, não se sabe. Apolo, Paulo, Barnabé, Priscila, Áquila, quem escreveu Timóteo, não se sabe quem escreveu. Mas a verdade é que quando a gente lê, a gente entende que é o próprio Deus falando através de alguém. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso, porque nós precisamos de esperança. E esperança para vencer. E eu quero lhe chamar a atenção para algumas coisas. A primeira coisa é que a esperança me faz enxergar o meu futuro. A esperança me faz enxergar o meu futuro. A esperança, ela é gerada pela expectativa no que vai acontecer amanhã.
Ninguém tem esperança no passado. No passado encontro componentes, no passado encontro experiências que me levam a crer que amanhã será melhor do que ontem. Aliás, nós cantamos porque Ele vive, posso crer no amanhã. Há quem diga, a esperança é a última que morre. Na verdade, a nossa esperança morreu. E a nossa esperança hoje vive, porque ao terceiro dia ressuscitou. Então eu tenho que ter essa esperança acesa dentro de mim. A esperança me faz deixar de caminhar pesado, como que se me arrastando, cansado, e aumenta o meu impulso. Eu começo a olhar para o dia de amanhã e eu começo a ver Deus nele. Se a minha esperança está em Cristo, não tem passado que me prenda. Quanto mais eu olho para o dia de amanhã, se eu sou crente em Jesus, mais eu vejo Deus nele. A palavra de Deus gera crescimento de fé e fundamenta a minha esperança, porque eu não estou com a minha esperança em mim mesmo. Eu não estou com a minha esperança, sabe, no que os homens dizem. Eu não estou com a minha esperança em qualquer outra coisa, a não ser na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade para mim. Se em primeiro lugar, a esperança me faz ver o meu futuro, enxergar o meu futuro. Em segundo, a esperança produz despertamento. Como é que é, pastor? A esperança produz despertamento. Ela toca. Ela gera mudança. Não é possível ter esperança, sabe, e apenas ficar esperando. Não, o último mês antecede o primeiro, mas eu não posso ficar esperando algo terminar para começar a planejar. Não, quem tem esperança, antes que um processo termine, ele já está pensando como será amanhã. Eu tenho dito, esse tempo é um tempo inevitável, aconteceu. O que é que você está fazendo com isso que aconteceu? É hora de olhar para frente, criar expectativa, manter a esperança viva, acesa. É hora de olhar para frente e entender as possibilidades que Deus está trazendo sobre você. É hora de mudança. E só pensa no futuro quem tem esperança. Tem gente que pensa que no dia tal, como se aquele dia fosse o dia especial para algo acontecer, quando na verdade tem que começar a planejar hoje, tem que despertar a sua fé hoje. Não ceda à desesperança, à instabilidade de hoje, ao caos que se apresenta hoje. Não ceda a isso. Ao contrário, olhe para a palavra e saiba que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Terceiro, a esperança traz luz. A esperança não maquia a realidade, não nega as evidências ruins. Ao contrário, pela fé, ela produz convicção naquilo que Deus falou. Essa fé gera em mim uma verdade. Já reparou que tem gente que quando chega num lugar ele chama atenção? As pessoas olham, as pessoas querem ouvir a opinião, querem saber. Já reparou que tem gente que quando chega o problema acaba? Pois bem, essa é uma verdade. A esperança traz luz, a esperança resolve, a esperança põe fim em qualquer tipo de sentimento contrário. Talvez você esteja vivendo sem enxergar possibilidades. Talvez você está vivendo e você diz assim: parece, pastor,
que só vai ficar pior. Eu sempre digo isso na igreja, eu vou repetir. Enquanto o mundo piora, a igreja melhora. Enquanto as coisas vão de mal a pior, a igreja ela é ainda mais estabelecida. Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo. Deus não sofre de instabilidade nenhuma. Ele tem todas as coisas nas suas mãos. O mundo está perdido na própria escuridão. Mas o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Entenda isso. A esperança traz luz, responde. Mas tem uma coisa que a esperança produz, que é fundamental para a gente viver uma vida extraordinária. O que é, pastor? A esperança produz a fé. Sem fé não há esperança, e sem esperança não há fé. Consideremos que se estamos sem fé ou esperança, estamos aleijados diante da vida. Por quê, pastor? Porque a fé aumenta a esperança, e a esperança aumenta a fé. Elas caminham juntas. A esperança é a perna direita, a fé é a perna esquerda, ou vice-versa. A esperança fundamenta e a sua fé alcança. Como é lindo quando você entende que a esperança produz fé. Por isso que quando eu me relaciono com a palavra de Deus, quando Deus fala, o mundo cala. Deus falou e a opinião dos outros cai por terra. Deus falou e resolvido está. É assim que um crente vive. Um crente não vive com medo. Um crente não vive choroso. Um crente vive cheio de fé e esperança, sabendo que amanhã será melhor. Se a esperança produz a fé, tem uma coisa que a esperança faz. O que ela faz? Ela contagia. A esperança contagia. Um vírus contagia muita gente em pouco tempo. Um vírus contagia muita gente em pouco tempo, mas o tratamento não é contagiante. Já pensou que fácil que seria se o tratamento fosse de contágio, como o vírus é? Ao mesmo tempo que o vírus passa, então o tratamento também passasse? Não, escute, de forma coletiva o vírus vem, porque rapidamente se alastra. E o tratamento é individual. Entenda o que eu vou falar. Coisas ruins contagiam de forma rápida muitas pessoas. Um sentimento de raiva, de revolta, de tristeza, de insatisfação. As modinhas imorais, que agora as pessoas pensam duas vezes em praticá-las. Uma notícia ruim produz desgraça e até rouba você do propósito futuro, como o povo de Israel que deu ouvidos àqueles 10 espias que a gente nem lembra o nome. Nós sabemos que são 12 e sabemos quais são os 2 que deram boas notícias, mas os outros 10 a gente tem que procurar para lembrar. Mas eu vou dizer uma coisa: quando você se enche da palavra, e a palavra domina o teu coração, ora, a boca fala do que o coração está cheio. Coisas boas que são produzidas pela fé e esperança também contagiam. Enquanto tem gente dizendo que não dá, tem gente jogando a toalha, desistindo da vida, tem gente questionando Deus, se Deus existe, por que isso, por que aquilo? Se Deus existe, onde está Deus? Enquanto tem gente desafiando Deus, tem gente crendo nele. Quem desafia só perde tempo, mas quem crê
vai viver o sobrenatural. Quem crê vai viver coisas grandes. Quem crê vai prosperar. Quem crê, mesmo em meio às batalhas, vai poder cantar o hino da vitória. Pastor, coisa boa contagia? O maior exemplo de todos é Atos capítulo 2. Eles estão clamando ao Senhor, estão num cenáculo, 120 irmãos, e de repente o Espírito Santo vem sobre eles, e a palavra de Deus diz que todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E depois você vai ver Pedro pregando uma mensagem, e o resultado do primeiro sermão de Pedro são 3.000 almas. Porque, querido, o Evangelho tem esse poder. Quando ele é pregado, ele contagia, ele muda a gente por dentro. Você pode pregar para 1, para 2, para 3, você pode pregar para 1.000, você pode pregar para toda a sua família, não interessa para quantas pessoas você vai pregar, mas quando você prega, o Evangelho vem e contagia, produz esperança, e essa esperança ativa a fé. Em sexto lugar, a esperança traz cura, cura para a alma, cura para a mente, cura nas emoções e sentimentos. A depressão é o quê? Ausência de esperança e excesso de frustrações do passado. É uma sensação de desesperança, isto é depressão. A ansiedade é excesso de futuro sem esperança. Tem gente sofrendo por antecipação. Tem gente que já está olhando para as contas e dizendo não vai ter jeito. Tem gente já desistindo antes de começar a lutar. Tem gente já querendo abandonar tudo antes do dia de amanhã chegar. Quem diz que o Deus que te chamou, te escolheu, mudou sua vida, depois de tudo isso, vai te abandonar? Ah, querido, mantenha a sua esperança acesa, porque é preciso esperança para vencer. Quando a esperança é promovida pela graça de Deus, pela palavra de Deus, então eu resisto a tudo, eu mantenho-me firme no caminho, e eu não vacilo. Quando a tempestade se levanta, eu confio em Ti. Quando o impossível me alcança, eu confio em Ti. Quando as coisas estão difíceis, eu confio em Ti. Eu sei que Tu tens o melhor para mim. Eu sei que a Tua mão está estendida sobre mim, porque Tu és meu Deus. É assim que a gente tem que viver, crendo que Deus está no controle. E eu creio nisso com todo o meu coração. Tem uma coisa que a esperança faz, nos impulsiona a uma atitude. Porque tem gente que diz assim, sabe de uma coisa, eu estou com a minha esperança acesa, vou sentar e vou esperar as coisas acontecerem. Não, esperança não tem a ver com preguiça, com a inércia, nem com andar demoradamente. Abraão era manso, mas ganhou grandes batalhas. Olha que coisa linda. Moisés era manso, mas ganhou grandes batalhas. Quem tem esperança não tem preguiça. A esperança nos impulsiona a fazermos o que é necessário fazer. Se agora é hora de planejar, pega a folha e planeje. Planeje. Faça a sua parte. O que você não pode fazer, entenda, Deus vai promover. Quando a gente espera o melhor de Deus, a gente serve a Deus.
Eu espero o melhor de Deus, então eu sirvo a Deus orando, lendo a palavra, jejuando, me enchendo do Espírito Santo. Quando esperamos a restauração familiar, oramos e aumentamos o nosso amor por nossa família. Quando esperamos que uma porta se abra, caminhamos em direção a ela. Quando esperamos dias melhores, o que a gente faz? A gente serve. Quando esperamos a conversão de nossos filhos, amamos compartilhando com eles o Evangelho, sem às vezes usar uma palavra. Quando esperamos a bênção de Deus em sua palavra, nós meditamos um pouquinho mais, nós damos atenção ao texto. Esse texto é tão lindo. Tem mais, a esperança produz santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a ideia de que o Senhor vai se revelar a mim aqui nessa terra, na vida vindoura, no meu futuro, quando as coisas aqui terminarem, essa esperança de que eu vou ver o Senhor, eu entendo que tem um caminho, e o caminho é a santificação. Então eu vivo nesse processo, renunciando o eu, amando a Deus, amando sua palavra, colocando a minha vontade debaixo da vontade dEle. A santidade é produzida pela graça de Deus, está relacionada ao quê? A uma esperança. Não se pode viver debaixo da graça de Deus sem ter uma esperança viva. Pastor, como é que a santidade ela é produzida na minha vida? Não tem outro meio a não ser pela intimidade com a presença de Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Como é que se vive uma vida de santificação? Se vive uma vida de santificação estando face a face com Deus. Em nono, a esperança me faz vencer todas as circunstâncias. Uau! Tudo que é circunstância eu venço. Como? Com esperança. Sem esperança, as pessoas desistem das pessoas. Sem esperança, as pessoas abandonam a fé. Sem esperança, as pessoas não compreendem qual é o propósito. Elas não entendem que Deus está trabalhando. O que é que Deus fez primeiro? Deus fez a água ou a sede? Deus fez a água por causa da sede ou a sede por causa da água? Qual é o propósito da água? O propósito da água é o quê? Saciar a sede? Não. O propósito da água é hidratar o corpo. Agora, se Deus não cria uma necessidade, eu não cumpro o propósito. Então Deus tem que criar a sede para o Júnior saber que precisa beber a água. Deus fez a comida por causa da fome ou a fome por causa da comida? Qual é o propósito da comida? Qual é? Trazer nutrição para o corpo. Se Deus não cria uma necessidade, eu não cumpro o propósito. Aliás, o meu problema é que cumpro muito o propósito por causa dessa necessidade que é a fome. Então Deus cria a sede para que você hidrate o seu corpo. Deus cria a fome para que você nutra o seu corpo. Deus cria uma necessidade para que você cumpra o propósito. Então escute o que eu vou dizer. A esperança me faz entender que o meu propósito é maior do que a necessidade. Por isso que me faz vencer todas as adversidades e circunstâncias da vida. Pastor, está difícil, mas vai melhorar. Está difícil, mas a porta vai abrir. Está difícil, mas Deus vai agir em teu favor. Entenda isso. Se é impossível, mas não é impossível para aquele que crê, porque tudo é possível ao que crê. É a esperança que me faz caminhar seguro em meio às tempestades da vida.
Me lembro, no começo dessa igreja, as circunstâncias difíceis que passei, mas naquela caminhada de extrema dificuldade, de falta, de porta fechada, de desprezo de muita gente duvidando que nós iríamos chegar até onde chegamos. Naquele processo todo, a mão de Deus estava sobre nós, nos conduzindo, e cá estamos. O que eu quero dizer com isso? Que é importante manter a esperança viva. É preciso ter esperança para vencer. E aí, isso aqui é para você que está aí desiludido, frustrado, angustiado com tudo que está acontecendo. Em 10º, a esperança produz a convicção da proteção de Deus. Deus está te guardando. O que te guarda não tosquenejará. Quer dizer, não dormirá o guarda de Israel, não vai cochilar. Não, o que te guarda de verdade. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mantenha esta convicção, porque há uma palavra de esperança para você. O apóstolo Paulo diz, lá em 1 Tessalonicenses 5:8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Qual é a área de maior vulnerabilidade de uma pessoa, se não a sua própria mente? Se o inimigo domina a mente, domina você. Um entendimento do coaching diz que o corpo muda a mente e a mente muda o corpo. E até a teoria de fazer o yes, porque daí libera os hormônios e aí você fica alegre, fica feliz. Mas vou dizer uma coisa para você, se você olhar para esta palavra, eu duvido que a sua esperança não seja ativada. Eu duvido que você não comece a crer de forma diferente, porque a nossa mentalidade, nossos pensamentos devem corresponder à palavra. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente através do quê? De um relacionamento com a Bíblia Sagrada. Hebreus 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa? Jesus fez a promessa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí, para onde ele for, porque onde ele estiver, nós vamos estar com ele também. Mantenha a confissão da esperança, ao invés de usar as palavras para a desesperança, ao invés de usar as palavras para o caos, ao invés de usar as palavras para dizer que não tem jeito, use as palavras para glorificar a Deus. Por quê, pastor? Porque o Senhor tem todas as coisas nas suas mãos. Eu contei a história do garotinho, o garotinho que estava sentado na primeira fileira de poltronas de um avião, e de repente, próximo dele senta um homem, e este homem está nervoso. Era a primeira viagem de avião, e este homem nervoso começa a passar um lenço no rosto, porque suava frio.
com medo da viagem. E o garotinho pergunta: por que o senhor está assim? E ele fala: é a minha primeira viagem. E você não está com medo não? E o garotinho responde: não estou. Na verdade, o meu pai é o piloto, por que estaria eu com medo? Essa é a convicção que você e eu devemos ter. Se o nosso pai é o piloto, se o nosso pai está no controle, temor nenhum há. Não há temor, não há o que temer. Ao contrário, precisamos confiar nele. Talvez, se você está sem a certeza, sem uma confissão firme, talvez se você está aí vacilante, é porque não tenha entregado o seu coração a Jesus. Mas esse é o seu momento. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Eu ainda acredito que antes do arrebatamento, Deus vai visitar a terra com um grande avivamento. É a minha interpretação. A minha interpretação escatológica é que antes de o arrebatamento acontecer, um grande avivamento virá sobre a terra. Deus vai manifestar a glória dele para que todos vejam quem ele é, a fim de que até aqueles que são relutantes, que estão em cima do muro, se joguem para os braços de Deus. Mas vamos lá, e se acontecesse o arrebatamento hoje? Qual seria o seu destino? Você subiria ou não? Por isso que é importante você fazer uma revisão. É importante você se colocar diante de Deus. O primeiro alvo que eu coloquei na quarentena de oração foi: ore por arrependimento em relação a você mesmo. A primeira palavra do Novo Testamento, a primeira palavra do Evangelho, é uma palavra que João Batista libera dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E cá estamos nós, eu e você, aqui estamos nós. E é preciso levar em conta a seriedade de uma decisão. Não tem ninguém aqui onde nós estamos, mas o Espírito Santo está aqui. Pastor, o Espírito Santo está aí, está aqui, e o mesmo Espírito Santo testifica aí. Você sabe que precisa entregar o seu coração a Jesus, porque vai esperar. Eu já ouvi gente dizendo: pastor, eu vou esperar quando eu me tornar uma pessoa melhor, que eu desfazer algumas coisas que eu andei fazendo, que eu desconfigurar algumas coisas que eu já estabeleci na minha vida, depois que eu conseguir deixar algumas coisas para trás. Deus não quer que você deixe coisas para trás para se encontrar com Ele. Deus quer que você venha da maneira que você está, porque sozinho você não vai vencer. É preciso que a esperança viva, Jesus Cristo esteja aí. Nós só temos uma convicção de que Ele é fiel e pode cumprir a promessa que faz. Qual é? Eu estive lá. Eu fui no jardim do túmulo, lá em Jerusalém. E quando eu entrei lá, me arrepiou dos pés à cabeça. Por quê? Porque naquele lugar era possível sentir a presença do Espírito Santo. A realidade de que Jesus passou por ali, mas ali não está mais porque ressuscitou. Eu encontrei um irmão chamado João Batista, do interior do Paraná, que trabalha no jardim do túmulo. E ele começou a me contar as experiências que as pessoas têm com o Senhor ali. Aquele lugar está vazio.
Porque Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive, e Ele quer ter um encontro com você. Por isso, se você deseja entregar o seu coração a Jesus, eu quero que você repita esta oração. Mas antes de fazer essa oração, quero falar com outro grupo de pessoas. Você que está fraco na fé, você que se distanciou do Senhor, se decepcionou com uma igreja, com um pastor, se decepcionou com um obreiro, com um sistema religioso, mas hoje você diz: eu quero voltar para o Senhor Jesus, e eu quero entregar a minha vida a Ele. Eu quero que a esperança nasça outra vez dentro de mim. Eu quero retomar o caminho, eu quero voltar para os braços do Pai. Se você deseja isso, também repita esta oração. Aliás, todos os que ouvem, assistem, em qualquer que seja o lugar, aqui na Grande Florianópolis ou em qualquer lugar do mundo, o Espírito Santo te toca aí agora. Repita esta oração, ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu me arrependo de todos os pecados, confesso que sou pecador, entrego a minha vida, entrego a minha alma a Ti nesta noite. Transforma a minha vida. Eu confesso que Tu és o meu Salvador. Eu confesso que Tu és o Senhor da minha existência. E enquanto eu viver, eu quero Te servir. Eu entrego a minha vida agora a Ti. Me dá a alegria da salvação. Eu entrego o meu coração a Ti, e eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu oro em Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seja liberto agora. Seja livre agora. No nome de Jesus. Seja livre agora. Em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Ó Espírito Santo, entra nesta casa, entra neste lar agora, muda as circunstâncias, traz, Senhor, refrigério, traz paz a este lar, traz cura agora, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.